Irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Eu vou pedir por gentileza aos irmãos, os irmãos que estão lá atrás, quiserem se aproximar um pouquinho, me ajuda aí, tá? Até porque eu vou precisar dos irmãos para a gente ler alguns textos e facilita, né, se os irmãos estiverem mais próximos aqui, tá bom? Se os irmãos puderem fazer isso, eu agradeço, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Deus, pode colocar na tela, então, o tema dessa noite? Quem foi Josué na Bíblia? Né? Quem foi Josué na Bíblia? Então, vamos para o capítulo 1 do livro de Josué. Vamos para a leitura do texto. Texto básico é o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Acompanhe na Bíblia. Obrigado, Ivani. Quem foi Josué na Bíblia? Glória a Deus. Amém, amados? Parece um tema assim um tanto já bastante conhecido, mas eu confesso para os irmãos que se tem um personagem na Bíblia que chama a minha atenção, é Josué. E durante a ministração, os irmãos vão entender por que eu estou falando isso. Tá? Então, acompanhe na sua Bíblia, Josué capítulo 1, capítulo 1, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Logo após a morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Moisés: Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, que tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, o Mediterrâneo, no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte, destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da lei esteja sempre nos seus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei eu? Sê forte e corajoso, não temas, não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Pode dizer amém? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor pela palavra que foi lida neste momento. Baixe sua cabeça. Eterno Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui neste momento reunidos como igreja, Senhor, para termos esse tempo na palavra do Senhor e que o Espírito Santo conduza, Senhor. Eu sou totalmente dependente do Senhor. De mim mesmo nada posso fazer. Então me capacita para que eu possa ministrar com graça e com sabedoria. Que o Espírito Santo revele a palavra no nosso coração. E eu peço, Pai, que o Senhor abençoe meus irmãos, minhas irmãs aqui presentes. Que o Senhor tire, Deus, tudo que porventura possa trazer alguma situação contrária, Senhor. Todo espírito que, de uma forma sutil, tenta minar na nossa vida, roubar,
nos tirar do foco. Tudo que não vem do Senhor, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus. Espírito que vem para trazer algum sentimento, algum pensamento contrário, nós damos a ordem que caia fora deste lugar. Porque nós declaramos que as nossas mentes, as nossas vidas estão debaixo da bênção do Senhor, da graça de Deus. Espírito Santo conduza, Espírito Santo tenha liberdade. Meu Deus, fala conosco, porque a nossa fé está no Senhor, meu Pai. Muito obrigado por este momento, ó Deus. Receba a nossa gratidão e o nosso louvor, e que esta palavra traga crescimento espiritual. Que esta palavra, de alguma forma, de alguma maneira, possa despertar em nós um desejo profundo de Te conhecer. Que ao explorarmos aqui esse tema sobre a vida de Josué, que possamos aprender aqui, e, meu Deus, e tirarmos desse texto muitas lições para a nossa vida espiritual. Nos ajuda a sermos fiéis, nos ajuda, Deus, a sermos perseverantes, nos ajuda a confiarmos no Senhor, como aconteceu com Josué e com tantos outros personagens da Bíblia, Senhor. Deus eterno, Pai querido, muito obrigado, Deus. Fica conosco, nós oramos e nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Você pode dizer amém? Glória a Deus, glória a Deus. Como eu disse, meus amados, Josué, ele é um personagem na Bíblia que sempre chamou a minha atenção. Desde os meus primeiros dias de vida com Deus, né, de conversão, né, se tem uma passagem bíblica que sempre me desafia, mexe muito comigo, é justamente essa. Tá? E quando a gente lê um texto como esse, nós ficamos pensando, né, quem era este homem? Quem era este homem? Ao qual Deus confia uma tarefa tão árdua, né? Olha que não era brincadeira. Vejam que não era café pequeno. A responsabilidade que Josué estava assumindo aqui, irmãos, não é para qualquer um, sabe? Amém? Glória a Deus, né? Porque o texto deixa bem claro, o Senhor está dizendo que logo após a morte de Moisés, o Senhor falou com Josué, falou, agora é contigo. Né? A responsabilidade agora é tua, assuma a sua posição. E eu entendo que Josué, nessa ocasião, ele tremeu nas bases, como qualquer um de nós, né? Que diante de desafios, nós nos sentimos impotentes, não é mesmo? Mas com a graça de Deus, com a presença de Deus, nós podemos superar nossas fraquezas, nossas debilidades. Amém, amados? Somos humanos, temos os nossos pontos fracos, mas Deus nos ajuda, Deus nos fortalece. E Deus conhecia muito bem a vida de Josué, né? E diante desse momento, desse quadro, né, quando ele está prestes a assumir o comando, a direção daquela grande congregação, daquele povo, a qual o Senhor tirou lá da terra do Egito, tá? Deus então agora começa a animar a Josué. Olha como Deus é bom, né? Ele começa a animar, Deus, ele encoraja a gente, porque ele sabe que a gente muitas vezes, né, fica ali, vou, não vou, assumo, não assumo, isso não é para mim, deixa para outro, mas Deus está dizendo, Josué, olha, da mesma forma que eu fui com Moisés, eu vou ser contigo também. Aonde pisar a planta dos teus pés, é teu, e ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, amém? Deus diz, olha, desde o deserto do Líbano, toda esta região, Deus dá ali até, mostra para ele, né, tudo que ele iria conquistar, né, como um grande guerreiro. Tá? Então o livro de Josué é um livro de guerra, é um livro de batalha, é um livro de conquista, tá bom? Terça-feira nós temos lá em Juquiá, lá em Juquiá, olha, minha cabeça está... Terça-feira nós temos em São Paulo, numa reunião de pastores, né? Não sei para que eu falei de que bom, minha terra natal, né? Só poderia ser, né? Mas estávamos lá em São Paulo numa reunião de pastores, na Igreja Virtude, o pastor que ministrou lá, ele, dado momento, né? Ele não usou esse texto aqui, ele pregou em outra passagem bíblica, né? Mas dado momento ele mencionou o nome de Josué, e ele disse assim, diante daqueles pastores, né? Ali tinha, acho que quase 100 pastores,
uma média de 100 pastores estavam ali, e ele disse assim para os pastores: alguém pode apontar aqui um erro na vida de Josué? Se alguém aqui pode apontar um erro na vida de Josué, levante a mão. Nenhum pastor levantou a mão. E aquilo me chamou a atenção. Falei, nossa, esse Josué, olha, tem crédito, hein? Né? Amém? Glória a Deus, tá? Então, não é de admirar que Deus estava confiando nas mãos de Josué, né, o trabalho que Moisés começou, tá bom? Agora, eu já ouvi alguém falar assim, né, que assumir o lugar de Moisés, olha, não é brincadeira não, irmãos. Realmente é para a gente tremer nas bases mesmo, né? Mas o Senhor está dizendo para ele aqui: seja forte, destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Amém? Sabe, quando nós falamos sobre um personagem bíblico, nós temos que entender uma coisa aqui, que de que alguma forma também Deus está falando conosco, Deus também está nos desafiando. Nós temos que entender que quando se fala aqui de Josué, né, não é só para admirar o que ele fez ano passado, né? Todo o seu trabalho, as suas conquistas, tá? Mas é dizer, mas espera aí, se Deus usou aquele homem, Deus também pode me usar. Amém? Glória a Deus. Tirar lições, aprender com isso, né? Estar disposto a fazer a obra de Deus. E o Senhor está dizendo para ele aqui, ó, tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo, no versículo 7, de agir de acordo com todos os mandamentos da lei, que te ordenou Moisés, meu servo, não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Então Deus está deixando bem claro para Josué, olha, você será bem-sucedido à medida que você perseverar na lei de Deus, à medida que você perseverar na palavra de Deus. Amém, amados? E nós temos que atentar para isso, sabe? Muitos fracassam na vida espiritual porque não valorizam a palavra de Deus, não dão crédito à palavra de Deus, não perseveram na palavra de Deus, né? Não buscam na palavra direção para as suas vidas, tá? Então a palavra é como uma bússola, né, que nos guia em toda a verdade. E o Senhor continua dizendo aqui que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade em tudo que nela está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Glória a Deus. Quem foi Josué na Bíblia? Glória a Deus. Então vamos ver aqui alguns pontos interessantes na vida deste homem, né? Ele foi o sucessor de Moisés e um grande líder de Israel, né? Porém o que mais se destaca é a sua fidelidade a Deus e também a Moisés. O que mais se destaca na vida deste homem é a fidelidade a Deus e a fidelidade também a Moisés. A história de Josué começa aqui em Êxodo 17. Abra sua Bíblia em Êxodo 17. Vamos ler alguns textos da palavra do Senhor. Êxodo capítulo... Aliás, Êxodo 17 mesmo, é isso mesmo, né? Êxodo 17, nós encontramos aqui a partir do versículo 8, que diz o seguinte: e aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Versículo 9. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque, e eu me posicionarei no alto da colina com o cajado de Deus em minhas mãos. Vejam bem, o nome de Josué aparece aqui no Pentateuco pela primeira vez, nesse momento, quando Amaleque se levanta contra os filhos de Israel, né, na sua jornada ali em direção da terra de Canaã, né? Então, e Josué aparece aqui como um comandante. No versículo 9, Moisés disse para ele: escolhe homens e amanhã sai para combater contra
Amaleque. E os irmãos sabem, se nós fôssemos fazer aqui a leitura, realmente Josué foi bem sucedido nessa empreitada, nesse combate contra os amalequitas, né? Dado o momento, quem sabe, a luta se travou, né? Ficou difícil, tá? Moisés estava lá na coluna, juntamente com Arão e Hur, tá? E o texto diz que à medida que Moisés baixava as mãos, os amalequitas prevaleciam. Mas à medida que Moisés levantava as mãos, os israelitas prevaleciam, tá? E as mãos de Moisés ficaram pesadas, ficaram cansadas, tá? E parece que os inimigos, os amalequitas, estavam para vencer a batalha. Então alguém sugeriu que Moisés se assentasse numa pedra e que Arão e Hur ficassem ao lado de Moisés e levantassem as suas mãos. Então Israel prevaleceu. Amém? Glória a Deus. Isso, vejo bem, a importância de nós trabalharmos em equipe. Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Amém, queridos? Moisés, por mais espiritual que ele fosse, por mais abençoado que fosse, homem de Deus, mas ele precisava de pessoas ao seu lado para apoiá-lo. Glória a Deus. Então isso é muito interessante nós entendermos isso. Então a história de Josué começa aí. Josué aparece na narrativa bíblica, já aqui no livro de Êxodo 17:8, né, na batalha contra os amalequitas, né? Ele está aqui sendo chamado por Moisés e tudo indica que ele era um comandante, né, do exército de Israel, né? Outro detalhe é que ele era filho de Num, também da tribo de Benjamim. Está em Números 13, versículo 8. Depois vamos ver mais algum detalhe sobre isso, né? O significado do nome Josué é o seguinte, né? Esse nome foi dado por sua família e o nome original dele era Oséias, que significa salvação, né? Depois, mais tarde, o nome dele foi mudado para Josué, né? E o próprio Moisés fez isso, né? Números 13:8. Vamos ver um texto de Deuteronômio 32:44. Os irmãos me ajudem aí, Deuteronômio 32:44. Quem achou pode ler esse texto, esse versículo. Números 32, versículo 44. Muito bem. Então Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou com grande voz as palavras dessa composição poética aos ouvidos do povo, né? Então Moisés adicionou aqui o nome divino e o chamou de Yeshua, que significa Jeová é salvação. Números 13:16, alguém procura também para mim, Números 13:16. Esse nome normalmente é transliterado para o português como Josué. Ele possui a mesma forma grega do nome de Jesus, tá? Então Josué 13:16, quem achou pode ler. Muito bem. Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué, tá? Então, como já falamos aqui, tá bom? A partir daí, o que acontece? Nós podemos observar Josué como um auxiliar bem próximo de Moisés, tá? É tipo de um discípulo, né? Um servidor. E em Êxodo 33:11, alguém procura para mim? Aqui Josué é descrito como um jovem escolhido por Moisés por seu assistente pessoal. Números, eu falei números? Êxodo 33:11, isso. Êxodo 33:11, Josué aqui é escolhido por Moisés como seu assistente pessoal. Quem achou, pode ler. Vejam bem, Josué não se ausentava de dentro da tenda, tá? Isso aqui é uma coisa muito interessante e todo líder tem que atentar para isso aí. Tem que prestar atenção nessa atitude desse moço, ainda jovem,
sendo assistente de Moisés, sendo um tipo de discípulo, né? Alguém que servia a Moisés, ele não se apartava da tenda. Tá? Aqui, a palavra servidor, né, nesse contexto, não quer dizer que ele era um escravo, mas ele era auxiliar, ele era um tipo de ministro, aquele que faz o serviço espiritual. Tá? Vejam bem, ele não se apartava da tenda. Essa tenda não era o tabernáculo, que fique bem claro. Quem já leu o Pentateuco sabe muito bem disso. Essa tenda foi feita por Moisés e ficava próximo do arraial. Tá? Moisés, todas as vezes que ele entrava nessa tenda, diz a palavra que descia uma nuvem de glória e ali Deus falava com ele, para ele dar instruções ao povo. Tá? E tudo indica que Josué era um guardião dessa tenda. Né? E alguém já disse assim, que pelo fato dele ficar na tenda, ali guardando a tenda, é para que nenhum curioso fosse lá ver o que estava acontecendo, porque era um lugar especial, e o povo olhava de longe, né? Quando Moisés entrava na tenda, o pessoal saía das suas tendas para observar, viam ele pelas costas, entrando na tenda, e quando ele entrava, a glória de Deus baixava, né? E Deus falava com Moisés ali. E Josué estava sempre próximo, né? Estava sempre presente ali na tenda. Tá? Vejo bem, dando toda assistência, né? Ajudando, colaborando, né? Fazendo ali um serviço espiritual. Amém? Eu fico pensando muitas vezes, nós almejamos cargo, né? Nós gostamos de cargo, gostamos de ter um título, de sermos reconhecidos, né? De sermos chamados, né? Ou de pastor, ou de presbítero, ou de obreiro, de obreira, sei lá. Todos nós gostamos, tá? Mas uma coisa, irmãos, nós temos que entender, independente de título, de posição, o mais importante é nós termos intimidade com Deus. É nós estarmos sempre ali, na presença de Deus. E Josué demonstra isso desde a sua juventude. Um jovem que estava ali bem próximo de Moisés, sabe? E com isso ele foi crescendo nesse ambiente, né? Crescendo naquele ambiente de comunhão, de ouvir a voz de Deus. Porque tudo que acontecia ali, ele sabia, né? Quando Deus falava com Moisés, né? Isso é muito interessante, amém? Glória a Deus, né? Hoje a gente percebe que as pessoas estão correndo atrás de posição, tá? Querem destaque, querem ser estrela, mas não querem ser servidor, não querem ser servo, não querem servir, tá? E Josué, ele mostra isso para nós, que antes, né, de liderar, né, ele aprendeu a ser liderado, ele aprendeu a estar debaixo de autoridade, debaixo de submissão, tá? Amém? Glória a Deus, né? Muito bem. Antes, em Êxodo 17, né? Vamos voltar um pouquinho aqui. Antes, Êxodo 17, aqui nós somos informados de que Moisés delegou a ele o comando das tropas israelitas que lutaram contra os saqueadores amalequitas em Refidim, né? Já foi lido esse texto aí. E quando Josué saiu do Egito, ele tinha mais de 40 anos de idade, né? Já tinha mais de 40 anos de idade quando ele saiu do Egito, né? Porque ele nasceu lá no Egito, tá? Por isso alguns dos estudiosos consideram a possibilidade dele ter sido treinado militarmente pelo exército de Faraó. Isso não sabemos se é verdade, né? Mas alguns comentaristas, né, entendem dessa forma, né? Que pelo fato dele viver muito tempo lá no Egito, né, sair de lá depois dos seus 40 anos, provavelmente ele aprendeu, né, a arte da guerra, né, com os egípcios, né? Então, amados, Josué serviu como auxiliar direto de Moisés quando ele recebeu a lei no Monte Sinai, né? Lembra-se que quando eles saíram lá da terra do Egito e entraram pelo deserto, né? Logo chegaram lá no Monte Sinai, né? E ali Moisés então recebe as tábuas da lei, e o que nós vamos observar aqui é que Josué estava sempre próximo ali de Moisés, né? Então ele também acompanhou Moisés em todas
todas as vezes que ele foi à tenda onde encontrava e ouvia o Senhor. Êxodo 24:13. Alguém pode ler para mim? Êxodo 24:13. E também Êxodo 32:17 e 33:11. Acho que já foi lido, mas a gente pode repetir, tá? Vamos para o 24:13 de Êxodo primeiro. Então veja bem, quando Moisés sobe o Monte Sinai para receber as tábuas da lei, Josué o acompanhou. Amém? 32:17 também de Êxodo. Pois é, quando eles já estavam descendo, Josué percebeu que lá no pé do monte havia festa, muito alarido, muito grito, né? Tipo de festa, né? O pessoal estava lá, mesmo numa balada, né? Só que Moisés discerniu, não é grito de vencedores, mas de derrotados, porque eles estavam lá no pé do monte, adorando aquele bezerro de ouro que Arão, irmão de Moisés, tinha feito, né? Quer dizer, o povo já demonstrava esse espírito de rebeldia, né? Desobediência, né? De idolatria, tá? 33:11, alguém pode ler também Êxodo 33:11? Ficava na tenda. Glória a Deus, né? Os irmãos sabem que já tem algum tempo que nós não estamos ordenando aqui pessoas, né? E alguns até perguntam, pastor, não vai ordenar ninguém, né? Então, irmão, a gente tem observado isso, né? Antes de ser ordenado, de ser reconhecido, tem que permanecer na tenda, tem que permanecer na comunhão, tem que estar compromissado, tem que estar, sabe, ali na presença de Deus, né? Amém? Tem pessoas que até falam bem, pregam bem, são inteligentes, né? Tem um QI bom, né? Sabe se expressar, tem até um bom português, entendeu? Mas só que falta o que nós podemos ver aqui em Josué, né? Estar na tenda. É na tenda que você vai ter sintonia com Deus, que você vai ouvir as batidas do coração de Deus, que você vai aprender a ser realmente, né, aquele instrumento que Deus pode usar. Amém? Glória a Deus, onde Deus trabalha no nosso ser, nos molda e nos coloca dentro do seu propósito, né, daquilo que Ele estabeleceu. E esse texto é muito interessante. Josué sempre próximo de Moisés, né? E quando Moisés, quem sabe, ia para um outro lugar, mas ele continuava na tenda. Amém? Glória a Deus. Tá? Irmãos, que isso sirva de lição para nós, porque isso fala de vida com Deus, isso fala de comunhão, isso fala de compromisso com o reino de Deus, de estar envolvido, sabe? De dizer, eu estou aqui, conta comigo. Estou aqui, pastor, para colaborar. Amém? Glória a Deus. Sabe? Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém? Certamente esse foi um período de muito... Olha, veja bem, ó. Certamente esse foi um período de muito aprendizado para Josué. Ele entendeu como esperar no Senhor, aprendeu a ser um adorador fiel. Além disso, ele pôde adquirir traços do comportamento de Moisés e adicionar ao seu próprio valor pessoal, como paciência, mansidão e liderança. Amém? Por isso que lá na frente, depois nós vamos ver quem é que Deus aponta. Tinha muita gente boa. Tinha Caleb. Opa, Caleb. Opa, esse é bom. Tem Ur. Tem esse, tem aquele. Tinha tanta gente boa. Mas Deus disse, não, é aquele. Glória a Deus. E o chamado de Moisés
para assumir o comando no lugar de Moisés, e o chamado de Josué para assumir o comando no lugar de Moisés, não foi assim, de qualquer forma. O próprio Deus é quem apontou. Nós vamos ver esse texto daqui a pouco. Amém, amados? Porque Deus nos conhece, né? Interessante que o apóstolo Paulo, ele também usava o mesmo princípio. Alguém pode ir lá no Novo Testamento, em 2 Timóteo 3,10? Veja bem que Paulo segue o mesmo princípio de Moisés, tá? Quando ele está falando ali com Timóteo, um jovem pastor, Timóteo, sabe, aquele discípulo de Paulo, tá? Filho na fé, entendeu? Que ajudava Paulo nas suas viagens missionárias, fazia parte da equipe de Paulo. Veja bem como é que Paulo tratava a Timóteo, né? Então, Paulo lembra aqui a Timóteo que ele, Paulo, também foi servo fiel a Deus, né? E sabe, irmãos, nesses dias difíceis é importante seguir líderes espirituais certos, tá? Amém? Glória a Deus. Eu não estou falando aqui de idolatrar homens, eu estou falando no sentido de seguir exemplos de pessoas corretas, de pessoas que andam com Deus, que andam na verdade, que andam no temor de Deus, homens honrados, mulheres também, amém? Quando se fala de homem aqui no sentido genérico, né? Mulheres de Deus também, nós temos que seguir as pisadas daqueles que servem a Deus com integridade de coração. 2 Timóteo 3,10, alguém pode ler para mim? Amém. Paulo está dizendo para Timóteo, você tem seguido de perto a minha teologia, né? O meu ensino, teologia aí é ensino, né? E o que mais? Teologia, procedimento, propósito, fé, paciência, amor e perseverança. Amém? Paulo está dizendo, olha, Timóteo, você tem... Não que Paulo esteja dizendo, não que eu seja o melhor que os outros, mas você tem observado que isso é uma verdade na minha vida, sabe? Glória a Deus. Amém, amados? Como isso é importante, né? Glória a Deus. Então, amados, outra coisa que a gente pode ver também na vida de Josué é que ele foi um dos escolhidos para ser um dos 12, né, espias ali em Canaã, quando Moisés chamou 12 homens para espiar a terra. Josué também fazia parte como líder ali da tribo, né, a qual ele pertencia. Josué também foi designado como o representante da tribo de Efraim para ser um dos 12 espias que foram averiguar a terra de Canaã e seus habitantes, né? Vamos para Números 13. Abra lá em Números 13 e leia o versículo 9. Pode ser somente o versículo 9, né? Amém? É aqui que está a questão. Agora nós vamos ver uma coisa interessante na vida de Josué, sabe? A partir desse momento. 13:9. Quem achou, leia bem alto. Como é que é? 13:9. Números 13:9. Então leia o 8. Amém. Isso. Esse foi o nome dado pela família dele, né? Oséias, filho de Nun. Depois Moisés, então, acrescentou, né, o nome de Josué. Tá bom? Muito bem, obrigado. Após a missão, então, de reconhecimento dentre todos os espias, apenas Josué e Caleb defenderam a ideia de que os israelitas deveriam prosseguir com a invasão de Canaã. Olha, vejam bem, de 12 espias que Moisés convocou para espiar a terra, apenas 2, né, é que deram um relatório positivo. Quem eram os 2? Josué e Caleb. Amém? E vejam que isso aqui teve uma importância muito grande na vida desses homens, tá? Isso aqui foi algo que chamou a atenção do próprio Deus,
da atitude desses dois moços, tá? E eles então disseram que a terra era, eles entenderam que a terra era muito boa, né? Números 14, agora Números 14, quem está em Números aí já está fácil de achar. Números 14, leia o 6 e o 7. Números 14, 6 e 7. Bem alto, pode ler. Amém? Pois é. Mas os outros 10, né? O que eles disseram? O que eles disseram? Não. Lá tem gigantes. Lá tem cidades com muros altíssimos. Seria um suicídio nós entrarmos lá, né? E se sentiram como gafanhotos, como insetos, né? Então, aqueles 10 espias murmuraram diante da congregação, fizeram todo aquele fermento e causou ali um tumulto, né? E Moisés quase foi apedrejado naquele momento, tá? Se não fosse a mão de Deus, Moisés seria, sei lá, o que poderia acontecer com ele ali naquele momento, né? Então, mas aquilo ali, sabe, pegou muito mal aos olhos do Senhor, aquela atitude daqueles espias, tá? Então agora vamos para Números 14, o 36, do 36 a 38. Os irmãos leiam, me ajudem aí. Números 14, do 36 a 38. Vejam bem o que acontece com aqueles que não acreditaram, né? Que não tiveram a mesma atitude de Josué e Caleb, de acreditar que era possível entrar lá e vencer aqueles inimigos. Independente se eram gigantes, se as cidades eram bem muradas, sabe? Eles acreditaram e disseram que a terra era muito boa, tá? Mas os outros 10, né, agiram de forma diferente e pagaram um preço caríssimo por esse motivo. Então vejam bem, irmãos, a importância de nós termos uma fé atuante. Não é uma fé superficial, né? Quando a gente vê qualquer coisinha, qualquer problema, nós já nos achamos pequenos, né? Achamos que não dá, e ficamos ali então muitas vezes reclamando, se lamentando da vida. E com isso Deus não pode fazer nada, tá? Quando nós agimos dessa forma. Agora, vamos para esse texto aqui, ver o que aconteceu com esses outros espias que não acreditaram. Números 14, 36 a 38, leia bem alto. Amém? Glória a Deus, né? Já pensou se Deus fosse fazer isso hoje, né? Meu Deus, como ia morrer gente, né? Eu já vi um pastor falar assim, que se Deus agisse como ele agia no passado, toda a igreja tinha que ter um cemitério, né? É sério isso aí, sabe, irmãos? Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra retomaram e mobilizaram toda a comunidade de Israel a murmurarem contra ele, ao espalharem um relatório amedrontador, desacreditando a posse da terra. Diz o texto aqui que tais homens responsáveis por desencorajar a entrada do povo na terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. Olha aí, que coisa terrível, né? Todos os missionários incumbidos de observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, permaneceram vivos. Glória a Deus. Que Deus amplie a nossa visão, irmãos. Amém? Glória a Deus, né? Vamos acreditar que Deus é poderoso, sabe? Vamos acreditar que, por mais que tenha problemas na igreja, por mais que venha situações adversas, né? Na política, sei lá, sabe? Vamos acreditar que Deus está conosco, sabe? Glória a Deus, né?
Muito bem, né? Então, vamos para esse ponto interessante aqui, a partir deste momento, quando Josué, ele é nomeado sucessor de Moisés, né? Josué foi oficialmente escolhido como sucessor de Moisés nas planícies próximas do Jordão. Quando Moisés entendeu que morreria antes de entrar na terra entrar em Canaã, ele separou Josué para ser o novo líder do povo de Israel, segundo a ordem do Senhor. A liderança de Josué foi coordenada com o sacerdócio de Eleazar, né? Vamos ler alguns textos que falam sobre isso, quando ele é nomeado como sucessor de Moisés. Números 27, do 18 a 23. Alguém procura para mim. E alguém já pode procurar também Deuteronômio 3. Vamos ver alguns versículos aí também, tá? Números 27, do 18 a 23. Amém, glória a Deus. Esse texto, irmãos, deixa bem claro, né, que Josué, ele passou a ser o sucessor de Moisés, né, com a orientação do próprio Deus. Amém? Deus disse para Moisés: olha, você está prestes a morrer, né? Então orientou para que ele então fizesse essa cerimônia, vamos dizer assim, né, abençoando a vida de Josué diante de toda a congregação, e ele fez isso com imposição de mãos. O texto diz aqui que impôs-lhe as mãos e transmitiu-lhe suas ordens, tudo de acordo com o que o Senhor comunicara por intermédio de Moisés. Tá? Amém? Então veja que as coisas de Deus é feito de uma forma transparente, né? De uma forma ordeira, tá? Sem nada assim a esconder, tá? Então, publicamente, Moisés advertiu Josué aqui a ser corajoso e forte, né? Para que, voltando um pouco atrás aqui, Moisés solenemente investiu a honra e a autoridade em Josué perante toda a congregação de Israel. Ele também impôs as mãos sobre ele e o compartilhou, né, o espírito de sabedoria. Esse texto está em Deuteronômio 3, do 21 a 29. Depois, quem quiser ler, pode ler. Então, publicamente, Moisés advertiu Josué a ser corajoso e forte, para que ele pudesse cumprir a missão de levar a Israel à terra que Deus havia prometido, né? No mesmo capítulo do livro de Deuteronômio, lemos que quando Moisés e Josué se dirigiram à tenda da congregação, Deus comissionou Josué de forma direta, né? Esses textos estão em Deuteronômio 31, do 14 a 23. Agora, é interessante, né? Porque quando Josué recebe essa imposição de mãos de Moisés, Moisés ainda estava vivo. Levou ainda um certo tempo, né? Para que ele viesse a morrer, tá? Mas já estava garantido. Deus já tinha dito que Josué seria o próximo líder, seria o sucessor de Moisés. Então, mais tarde, já depois da morte de Moisés, Deus novamente repetiu a ordem dada particularmente a Josué. Com isso, ele renovou suas promessas e o encorajou, né, à véspera da invasão de Canaã, né? E aí a gente então entra nesse texto, né, que nós acabamos de ver neste momento, né? Foi lido aqui logo no início, quando Deus disse, logo após a morte de Moisés, servo do Senhor, então o Senhor falou a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo,
morreu, agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Tá? Então é aquele momento quando eu percebo que Josué, ele, quem sabe, sentiu, né, o peso da responsabilidade, porque ele sabia que não seria fácil, né, lidar com aquele povo. Porque durante todos aqueles anos, aqueles 40 anos que eles peregrinaram no deserto, ele viu de tudo. Ele viu muita rebelião, muita insubmissão, ele ouviu muita murmuração, ele ouviu como o povo era obstinado, aquela tendência à idolatria, e sempre com aquele espírito, né, de descontentamento, nada estava bom. Né? Chegaram a dizer que sentiam o fastio daquele maná, do pão que Deus mandou do céu. Eles chegaram a dizer, isso aí já me dá náuseas, não gosto mais desse tipo de coisa. E chegaram a dizer, eu quero comer carne. E se lembravam das coisas lá do Egito. Lá nós tínhamos pepino, melão, cebola, isso e aquilo. E sabe, e com isso, sabe, irmãos, criava um clima desagradável. E Josué estava ali, e ele estava vendo tudo isso, né? Não somente ele, mas como Caleb, né? Ele tinha uma promessa, ele e Caleb, eles tinham uma promessa, porque Deus tinha dito que pelo fato de eles acreditarem que era possível entrar na terra, quando eles foram espiar, Deus deixou bem claro, a terra que vocês pisaram vai ser de vocês e dos seus descendentes, e ele acreditou nisso, amém? E continuou naquela jornada, até o dia que se completou 40 anos de jornada pelo deserto, tá? E eles estavam ali então, perto, próximo das campinas de Moabe, tá? E era um momento decisivo, né? E Moisés sabia também que ele não ia entrar, porque Deus disse para ele, né? Você vai subir no Monte Pisga, sobe nessa serra, avista toda a terra, mas lá você não vai entrar. E Deus deixou bem claro, você não vai entrar, porque você não honrou a minha santidade, né? Você, diante da congregação, você não me honrou. Veja bem a importância de nós sermos líderes temente a Deus e termos prudência naquilo que nós estamos fazendo, para nós mesmos não sermos condenados, ou sermos punidos, ou disciplinados pelo Senhor. Não que Moisés perdesse a salvação, porque ele não perdeu, mas ele não teve o privilégio de pisar na terra que Deus tinha prometido. E ele insistiu, hein? E ele cobrou de Deus, Senhor, eu quero entrar lá. A ponto de Deus dizer para ele, Moisés, chega, acabou. Não fala, não toque mais nisso. A partir de hoje, caso encerrado, lá você não vai pisar. Sobe no monte, avista a terra, mas lá você não entra. Tá? E Deus deixou bem claro, você não vai entrar, você e seu irmão não vão entrar, porque vocês não foram fiéis, né? Não honraram a minha santidade diante da congregação. Eu creio que ali foi até um abuso de autoridade, né, da parte de Moisés. Ele estava tão já assim chateado com o povo, né? Eu creio que foi um momento de fraqueza. O homem mais manso de toda a terra, como diz a Bíblia, o homem mais manso, hein? De repente perde a estribeira, né? Quando Deus disse, fala somente para a rocha. Só fala, rocha, brota água, né? Mas Moisés chegou ali, bateu na rocha, 1, 2, sabe? E aquilo então foi a gota d'água, sabe? E ele fez isso numa atitude de ira, né? De revolta, dizendo, seus incrédulos, vocês querem água? Tá aí, tem água aí, Deus. Tá. E aquela atitude não foi legal aos olhos do Senhor, tá? Perdeu o privilégio de entrar na terra, né? Então, amados, agora Josué, ele tem essa incumbência de assumir o comando de Moisés, né? Então, após a morte de Moisés, Josué foi responsável por liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida por Deus. De todos os israelitas que partiram do Egito com Moisés, somente Josué e Caleb, aqueles que tinham menos de 20 anos de idade, receberam a permissão de Deus para entrar na terra de Canaã. Vamos ver o texto? Abra lá em Números 26,
versículo 65. Vejam bem, de toda uma geração que sai do Egito com Moisés, apenas 2 entram na terra. E quem foi que entrou na terra então? Foi a geração que nasceu no Egito, aliás, num deserto, né? E o texto vai mostrar isso para nós. Números 26, 65. Né? Alguém achou? Número 26, 65. Leia também Números 32, 12. 32, 12. Muito bem. A minha tradução diz assim: com exceção de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que obedeceram fielmente às ordens do Senhor, com inteireza de coração. Amém, amados? Deuteronômio, vamos lá para Deuteronômio, capítulo 1. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 34. Diz assim o texto: e Moisés continuou suas palavras, quando o Senhor ouviu vossas queixas e ladainhas. Ele ficou extremamente irado e proclamou este juramento: nenhum dos homens desta geração perversa verá boa terra que eu jurei dar a vossos pais, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele verá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra que pisou, pois seguiu o Senhor fielmente de todo o coração. Por vossa causa o Senhor endureceu-se até mesmo contra mim e determinou igualmente: tu não entrarás na terra prometida. Contudo, o teu auxiliar Josué, filho de Num, entrará. Encoraja-o, porquanto é ele quem conduzirá o povo de Israel a tomar posse da terra. Vossos meninos, entretanto, dos quais dizeis que seriam tomados por presa, vossos filhos que ainda não sabem discernir entre o bem e o mal, são eles que lá entrarão. Eu darei a terra a eles para que a dominem. Quanto a vós, dai meia volta agora mesmo e parti pelo deserto em direção ao Mar Vermelho. Né? Moisés está lamentando essa situação aqui, né? O que aconteceu, né? Pelo fato da rebelião do povo, né? Então, logo no início da sua liderança, Josué precisou enfrentar aqui 2 grandes problemas, né? Primeiro, ele precisou fazer com que o povo conseguisse passar pelo Rio Jordão. Depois, ele também precisou vencer o exército dos cananeus, que surgiram logo à sua frente. Então, o primeiro problema aqui que Josué enfrentou, né, foi atravessar o Jordão. Lembra que quando Moisés saiu do Egito, o primeiro obstáculo que eles encontraram, qual foi? Foi o Mar Vermelho. Porque Faraó se arrependeu e mandou o seu exército atrás do povo, para trazê-los novamente para o Egito, né? Então foi aquele impasse, aquele momento de muita apreensão, e o povo estava ali sem saber o que fazer. E Deus ordena que Moisés toque nas águas, fira as águas do rio, do mar, né, com o cajado, e as águas se abriram e o povo passou a pé enxuto. Aqui acontece a mesma coisa, tá? Então, eles estão ali, de frente de Jericó, nas campinas de Moabe, e agora então esse é o grande desafio: atravessar o Jordão, né? E naqueles dias diz o texto que o Jordão, as ribanceiras do Jordão transbordavam, né? Tipo uma época de enchentes, né? E então o que acontece? Deus orienta Josué para que ele preparasse o povo, tá? E se consagrasse ao Senhor. No capítulo 3, no versículo 5, Deus falou para Josué: ordena ao povo que se santifique, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós, né? Então, esse foi o primeiro impasse que ele enfrentou, tá? Para atravessar o Jordão.
E Deus então Josué prepara o povo, ordena aos sacerdotes que carreguem a arca, e à medida que os sacerdotes molharam seus pés nas águas do Jordão, né, o Jordão se abre também e o povo passa a pé enxuto, né? E o segundo momento difícil foi quando ele trava então uma batalha contra o exército dos cananeus, né? Nós podemos ver isso na tomada, por exemplo, de Jericó, né? Que foi uma outra situação difícil, tá? E Josué percebendo, antes de tomar Jericó, o que Josué fez? Da mesma forma que Moisés enviou 12 espias, Josué envia apenas 2. E fez isso de uma forma secreta, tá? Para que não acontecesse a mesma coisa que aconteceu lá. Mandou 2 espiões de uma forma secreta para espiar a terra. Eles entraram em Jericó, né? Foram recebidos na casa de uma mulher chamada Raabe, que era uma prostituta. Logo o rei de Jericó ficou sabendo e mandou buscá-los. Mas a mulher, né, a Raabe, os esconde no telhado. E eles passam a noite lá, tá? E é interessante esse momento porque o povo já estava sabendo, né, do que Deus tinha feito lá no passado. E eles estavam tremendo, com medo do povo de Israel. Tem um texto que mostra isso de uma forma muito clara, que são as próprias palavras daquela mulher chamada Raabe. Josué capítulo 2. Os irmãos procurem para mim, faz favor. Josué capítulo 2, versículo 9, né? Do 9 a 11. Eu já estou com ele aqui, então vou ler. Josué 2, do 9 a 11, diz assim, ó. Começando no 8. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e rogou-lhes: sei que o Senhor vos deu esta terra, e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes dessas terras estão tomados de pânico diante de vós. Porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, e do outro lado do Jordão, a Sihon e a Og, que os destruístes completamente. Quer dizer, eles estavam em pânico e eles sabiam que realmente alguma coisa ia acontecer. Então, no capítulo 3, Josué então prepara o povo para atravessar o mar, o Jordão, né? E os sacerdotes carregando a arca, né? Ao pisarem nas águas, então o Jordão se abriu. E assim o povo de Israel passou a seco, marchando em direção a Jericó, tá? E agora, então, como os irmãos sabem, né, depois de rodearem a cidade de Jericó 7 vezes, né, e na última vez, com o grito, o brado que eles deram, as muralhas de Jericó caíram, né? Houve aquele impasse da situação de Acã, que roubou uma capa babilônica, né, algumas barras de ouro, escondeu lá na sua tenda e pensou que estava tudo bem. Deus tinha dito que não era para pegar despojos, tá? E o que acontece, né? Quando Israel parte para uma outra conquista, que era a cidade de Ai, eles foram derrotados. E aquilo criou uma situação muito triste, né? Josué ficou meio que perdido, sem saber o que fazer, se prostrou aos pés do Senhor, perguntando: Senhor, o que aconteceu? E agora, como é que fica, né? E Deus disse: tem pecado no meio do povo de Deus, no meio da congregação, né? E depois então deles averiguarem, né, aquela situação, perceberam que Acã, né, tinha cometido esse pecado. Então ele é punido, ele e toda a sua família. E logo em seguida eles conquistaram Ai, né? E assim foram então conquistando toda a terra, tá bom? Interessante que a conquista de Ai foi assim, eles fizeram um tipo de uma emboscada, né? Josué preparou o seu exército e eles se aproximaram da cidade. E assim que os homens de Ai vieram contra os israelitas, eles partiram em fuga, simularam também uma fuga, sabe? Mas um outro grupo estava à espreita, e assim que o exército lá de Ai sai em direção daqueles israelitas que fugiam, eles entraram na cidade, né,
e a cidade estava vazia, e aí então eles botaram fogo em tudo, e foi mais uma vitória, mais uma conquista de Josué, né? Muito bem. Então, por todo o livro de Josué, nós encontramos exemplos das incríveis ações militares lideradas por ele. Um desses exemplos foi a marcha noturna de Gilgal para aliviar o cerco de Gibeão. Durante a batalha descrita no capítulo 10, vemos a providência divina que acompanhou aquele povo. No capítulo 10, irmãos, no capítulo 10 aqui de Josué, nós encontramos algo interessante, né? Vamos dar uma olhadinha lá? Josué capítulo 10, abra sua Bíblia aí, tá? Os irmãos sabem que no capítulo 9, por um descuido de Josué e dos seus líderes, eles fizeram aliança com os gibeonitas, que eram moradores ali da região, né? Que eram cananeus, tá? Eles enganaram a Josué e os líderes, os oficiais, dizendo que tinham vindo de uma terra remota, né? E chegaram com roupa velha, pão emborolado, né? E toda aquela situação, e Josué se compadeceu, né? Não fizeram nenhum levantamento para saber se era verdade ou não, fizeram aliança com os gibeonitas, e com isso complicou, porque depois, mais tarde, o que acontece, né? Os cananeus, os reis daquela região lá, né? Eles fizeram uma coligação para massacrar os gibeonitas pelo fato de fazer aliança com os israelitas, né? E quando os gibeonitas souberam disso, eles disseram para Josué: Josué, nos ajuda, nos socorre, senão eles vão nos matar. Josué tinha aliança com eles e teve que ir em defesa. E ali se trava uma batalha. Olha o que está no capítulo 10. Ora, aconteceu que Adonisedeque, senhor da justiça, rei de Jerusalém, foi informado de que Josué tinha conquistado a grande cidade de Ai, destruindo completamente. Soube também que Josué havia feito com Ai e seu rei, e o que fizera com Jericó e o seu rei, mas que o povo de Gibeon conseguira realizar um pacto de paz com Israel e estava vivendo no meio dos israelitas. Ele e o seu povo sentiram grande temor dos gibeonitas. Era uma cidade tão grande como cidades governadas por reis, e ainda maior que Ai. E todos os seus homens eram considerados fortes guerreiros. Então 5 reis vieram contra esses gibeonitas, né? E aqui no versículo 6 diz assim: os gibeonitas enviaram mensagem a Josué: não abandones os teus servos, apressa-te em subir até nós, para nos salvar e nos socorrer, pois todos os reis amorreus que habitam nas montanhas coligaram-se contra nós. Imediatamente Josué partiu de Gilgal, ele e todos os seus guerreiros e toda a elite do exército de Israel. E o Senhor falou a Josué: não os temas, eu já os entreguei nas tuas mãos, e nenhum dentre eles te poderá resistir. Josué os atacou de repente, e depois de haver marchado toda a noite desde Gilgal. Foi nesse embate aqui que aconteceu aquele momento interessante, né? Diante de uma batalha terrível contra esses amorreus, né? Esses cananeus ali da terra, tá? Que Josué pediu a Deus: Senhor, faça com que o sol pare. Está aqui no versículo 12. Ora, enquanto fugiam diante de Israel, na descida de Bet-Heron para Zeca, o Senhor lançou sobre eles do céu enormes pedras de granizo que mataram mais pessoas do que as espadas dos israelitas, né? Aqui foi um outro fenômeno, né? Deus usando a própria natureza para abater os inimigos. E logo a seguir diz aqui: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel, Josué clamou ao Senhor diante de todo o povo de Israel: Sol, detente em Gibeon, e tu, ó lua, silencia-te sobre o vale de Aijalon. Tá? Esse texto aqui é interessante, né? Porque ele é um texto assim, um tanto polêmico, né? Tem muitas interpretações, as pessoas falam muita coisa. Se você pegar comentários, você vai ver que todo mundo fala alguma coisa sobre esse texto, né? E cada um quer dar a sua explicação, né? Às vezes até de uma forma científica, né? Como que o sol ia parar, né? O sol é uma estrela e ele está fixo lá
E né, a gente sabe que ele está parado lá, né? E quem gira é a terra, né? É rotação e translação, tá? Mas o que acontece aqui? Não adianta a gente tentar procurar uma explicação, né, normal ou natural. Porque é como a gente sempre ouve, né? Milagres não se explica. Amém? É a mesma coisa, por exemplo, quando Deus abriu o Mar Vermelho, quando Ele abriu o Jordão. Como que a gente vai explicar isso de uma forma científica? Como que a gente vai explicar isso? Não tem como explicar. Amém? O maná que caiu do céu e tantos outros milagres que Deus fez, né? E nessa batalha aqui, saraivas, pedras enormes que caíam do céu, pedras de gelo que massacravam aqueles inimigos, tá? Amém? Olha o que diz o texto aqui: nunca houve dia como aquele, nem antes nem depois, quando o Senhor olha aqui, ó, quando o Senhor desejou obedecer à voz de um ser humano. Isso só aconteceu deste modo porque o Senhor lutava por Israel. Amém? Glória a Deus. Olha, irmãos, o poder da oração. É por isso que eu fico impressionado com a vida deste homem, desse líder, desse grande guerreiro chamado Josué. Ele teve essa ousadia de dizer assim: sol, pare, lua, aquieta-te. Amém? E o Senhor desacelerou a rotação da terra. Alguém já disse assim que Deus deu uma freadinha, falou: ó, vai mais devagar, dá mais tempo aí, até que Ele consiga desbaratar todos os seus inimigos. Deus é Deus, Ele sabe o que faz. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu lendo aqui esses textos, não sei como é que os irmãos estão recebendo isso. Vocês podem achar cansativo, uma coisa maçante, sabe? Mas é bom olharmos para textos como esse e entendermos que nós servimos um Deus vivo, irmãos. Não é um Deus de brincadeira, não é um Deus de fantasia, sabe? É um Deus que pode todas as coisas, que muda situações, que está conosco para nos ajudar diante das nossas batalhas diárias. Amém? Glória a Deus, né? Josué conseguiu subjugar toda a terra de Canaã e fez a distribuição das terras entre as tribos de Israel. Depois, gradualmente, os israelitas foram instalados nas terras e construindo seus edifícios. Isso ocorreu no período que compreende desde a época dos juízes até o reinado de Davi, né? Não foi assim do dia para a noite, né? Essa conquista levou tempo, tá? Até que todos se estabelecessem na terra, e ainda ficou alguns pontos, né? Como os comentaristas chamam, ainda ficou alguns bolsões, né? Que eles deixaram por negligenciar a ordem do Senhor, né? Que depois, mais tarde, deu problema sério para eles, né? Porque aquelas nações que eles não conquistaram, que eles não eliminaram, conforme Deus tinha dito, foi justamente aquele povo que os levou a queda espiritual, a idolatria, ao pecado, né? Muito bem, tá? Bom, já estamos aqui terminando, e a morte de Josué está registrada aqui no capítulo 23. Abra sua Bíblia, Josué 23. Vamos ver o que acontece aqui. Capítulo 23 do livro de Josué, do versículo 6. O Senhor está dizendo aqui para ele, o texto diz assim: esforçai-vos, pois, muitíssimo, para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem vos permitir desviardes nem à direita e nem à esquerda. Essas são as últimas palavras de Josué para o povo, né? Aqui ele já estava bem idoso, tá? Já estava se aproximando dos seus 110 anos de idade, porque ele morreu com essa idade, né? Foi sepultado em sua terra, perto de Timnat-Será, que está no Monte Efraim, ao norte do Monte Gaás, né? O capítulo 24, versículo 31, fala sobre isso. Israel serviu o Senhor durante toda a vida de Josué e durante toda a vida dos anciãos, líderes israelitas que sobreviveram a Josué e que haviam conhecido todas as realizações que o Senhor produziu em benefício de todo o povo de Israel. Amém? Então a história de Josué e o seu exemplo como homem temente a Deus
certamente nos ensinam muitas lições. Alguns pontos que podemos destacar sobre esse notável homem de Deus são o seguinte, para encerrar aqui. Primeiro, Josué soube ser um excelente líder, ele soube ser um excelente liderado quando esteve sob o comando de Moisés. Número 2, Josué possuía todas as qualidades de um verdadeiro líder. 3, coragem era uma marca constante em sua vida. Josué foi corajoso desde sua juventude, ainda no início da peregrinação de Israel pelo deserto, até as grandes batalhas lideradas por ele em Canaã. Número 4, ele estava sempre atento às ordens de seu divino comandante. 5, ele tinha consigo a nítida certeza de que seu sucesso na liderança daquele povo dependia completamente de sua obediência ao Senhor. Número 6, por mais inusitada que parecesse, Josué nunca questionou as ordens dadas por Deus. 7, suas estratégias sempre eram planejadas sob a direção da palavra de Deus. 8, Josué era um homem de palavra e que preservava a sua honra. Essa característica de seu caráter pode ser notada no cumprimento do acordo feito com Raabe. 9, Josué foi um homem completamente devotado à lei de Deus. A palavra do Senhor era o que preenchia a sua mente. Número 10, ele era um líder respeitado pela nação de Israel e o povo confiava em suas decisões. Os israelitas podiam notar em sua vida a presença e a aprovação de Deus. E por último, 11, o exemplo de sua conduta irrepreensível de temor e obediência a Deus não se acabou com sua morte. A história de Josué continuou a influenciar o povo de Israel durante o período dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois dele. Vamos para uma passagem bíblica, que é o último texto, 24. Josué 24, do 29 em diante, até o 31. Passado algum tempo, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no nas terras que recebeu por herança, em Timnate, porção frutífera, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Versículo 32. Os ossos de Josué. Aqui já é outro caso, né? O 31 já li. Amém? Eu convido os irmãos para se colocarem em pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Baixe sua cabeça neste momento. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque a palavra do Senhor a cada dia nos adverte, meu Deus. Nós temos falado aqui sobre a vida de Josué. Quem foi Josué na Bíblia? Como é bom, Senhor, nós aprendermos da palavra do Senhor e sabermos que no passado homens fiéis serviram ao Senhor, mesmo nas suas fraquezas, mesmo não sendo perfeitos, mas procuraram fazer o melhor para o Senhor. Então, Deus, conforme nós aprendemos nesta noite, nos ajuda a perseverarmos, a sermos um Josué, a sermos um Caleb, a sermos pessoas honradas, que vai servir ao Senhor todos os dias, não apenas nos momentos bons, não apenas naqueles momentos quando soar alegria, mas também naqueles momentos de prova, de dor, de choro, que possamos servir ao Senhor, meu Pai, e procurarmos agradar ao Senhor em toda a nossa maneira de viver. E eu oro nesta noite por cada um dos meus irmãos que estão aqui, que o Senhor coloque em cada coração um desejo profundo de servir ao Senhor, de fazer o melhor para o Senhor, de se envolver com as coisas do Senhor, de ter a mesma atitude de Josué, de nunca se apartar da tenda, de estar sempre atento àquilo que o Senhor está falando, àquilo que o Senhor está revelando, meu Pai. Queremos, Senhor, estar no Teu mover. Não queremos viver a nossa própria vida, Senhor, da nossa forma. Queremos estar ajustados com o Senhor, vivendo dentro do Teu propósito e da Tua vontade. Eu oro para que o Senhor desperte o Seu povo, levante a Sua igreja, que o Senhor abra a mente, amplie a visão, Senhor, para que possamos contemplar as verdades do Senhor. Como o Senhor disse para Josué, para que não se apartasse do livro da lei, para que o livro da lei estivesse na sua boca, no seu coração, que isso seria para ele, Pai, o motivo dele ser bem-sucedido nos seus empreendimentos.
Então, Deus, nos ajuda, Senhor, nos fortaleça a cada dia, Pai. Nos dá graça, e é o que eu peço, Pai, e agradeço. E peço que o Senhor guarde meus irmãos, agora no regresso para as suas casas. Senhor, leva em paz, Senhor, leva em segurança. Senhor, dá uma noite abençoada, Pai. E que o Espírito Santo continue falando, revelando ao nosso coração a vontade do Senhor. É a nossa oração, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus.